Você já se sentiu como se sua mente fosse explodir no trabalho? O simples fato de ter que abrir aquele e-mail, ou entregar aquele relatório, ou até mesmo perseguir aquela meta do dia, está te fazendo você se sentir mal? Então, fica comigo que esse vídeo é para você. Hoje nós vamos falar sobre saúde mental no trabalho e vamos te dar várias dicas para você contornar essa situação, ser mais produtivo no trabalho e ter mais qualidade de vida. Meu nome é Glauco e esse canal é focado em desenvolvimento pessoal e bem-estar. O ambiente de trabalho, ele pode ser um campo de desenvolvimento ou um campo de batalha. Hoje não é novidade para ninguém que a saúde mental é o principal causa de afastamentos, de atestados no mercado de trabalho cada vez mais competitivo, as empresas buscando cada vez mais resultados, a concorrência muito grande, gera-se muita pressão sobre em cima de todos na organização. Pode estar afetando a sua vida de várias formas, né? Tanto no curto prazo como no longo prazo. Um exemplo, por exemplo, é pressão alta, que o estresse crônico é um dos maiores causadores de pressão alta na atualidade, claro, aliado a outros fatores. Mas como você se sente no seu trabalho? Como você se sente? Você está se sentindo cansado? Você está se sentindo desanimado? Às vezes há pequenos sinais que passam imperceptível, como a perda de vontade de fazer coisas que antes você gostava, que eram prazerosas, você começa a deixar de lado, você começa a sair do trabalho e parece que não tem disposição mais para nada. O ambiente do trabalho, ele impacta diretamente na saúde mental. A gente, o ser humano, é influenciável pelo nosso ambiente exterior. Muitas vezes, não só o ambiente de trabalho gera uma carga muito grande em cima do indivíduo. Aí você sai do trabalho, aí você tem os problemas de casa, muitas vezes está enfrentando uma doença na família, um momento difícil financeiro, às vezes tem filhos que estão em idades diferentes, cada um com a sua necessidade, cada um com aquela dependência também emocional de você. Então, quando isso tudo junta, o corpo começa a dar sinais, né? Então você começa a ter crise de ansiedade, né? Aquela palpitação que vem do nada, aquela aceleração do coração que você não sabe de onde vem, você começa a suar frio, né? Muitos sintomas até se assemelham aos sintomas de um infarto. A crise de ansiedade, né? Só quem passou pela uma crise de ansiedade sabe o quanto ela é ruim, o quanto ela é difícil, e o quanto ela impacta na nossa vida. E isso no longo prazo, né? O nosso organismo vai sentindo os efeitos e as coisas vão evoluindo para coisas mais graves. Claro que o ideal era se ter um ambiente de trabalho onde a saúde mental fosse um foco da empresa, né, da organização, de fazer com que as pessoas se sintam bem até para ser mais produtivas, né? A produtividade está relacionada a muitas pessoas se sentirem bem, mas a gente sabe que muitas vezes não é bem assim. Muitas vezes você tem um ambiente opressivo no trabalho, mas você não tem condições no momento de ou trocar de empresa por uma série de questões, às vezes por uma questões de currículo ou de oportunidades, né? Enfim. Às vezes você tem que ficar, né, nesse ambiente. Mas e aí, o que acontece? Todos nós devemos e temos que ter qualidade de vida. Mas uma das coisas que eu quero te ensinar nesse vídeo, né, é que existe sim como a gente estar nesse ambiente, mas a gente amenizar esses efeitos. E talvez uma das coisas mais que mais abalem psicologicamente uma pessoa no seu ambiente de trabalho é a pressão, é a busca por resultados. Mas às vezes também é a comparação.
é você se comparar com o que o colega está fazendo, sendo que cada um é diferente do outro. Na verdade, você às vezes está se exigindo muito, você está se comparando com o outro e não a si mesmo. Então tudo isso gera uma pressão psicológica muito grande. Mas vamos a alguns pontos, né? Que o objetivo desse vídeo é ajudar você a superar isso, né? Encontrar uma maneira de você ter qualidade de vida, mesmo no ambiente estressante do trabalho. Mas será que é possível fazer? Bom, alguns pontos. Vamos começar pelo primeiro ponto. Primeiro ponto é você cuidar de si mesmo. Eu sei que há uma resistência, ninguém gosta de ir no médico, né? O ambiente, muitas vezes o ambiente no hospital ele assusta, mas é importante a gente ter como primeiro ponto a nossa saúde, né? Então a gente cuidar de nós mesmos. E como é que a gente vai cuidar de nós mesmos? É fazendo exames, fazendo um check-up. Se você tiver bem, se o teu corpo estiver bem, a possibilidade de você lidar com situações adversas ou ambientes que te exijam bastante são muito maiores. Preciso que você cuide de si mesmo. Primeiro ponto, né? Como é que nós vamos fazer? Primeiro, isso é exames, né? Exames de rotina. Como está seu colesterol, como está sua diabetes, como as vitaminas, né? Que são muito importantes, né? Às vezes uma deficiência de alguma vitamina impacta no seu humor, na sua saúde, né? Na sua produtividade. Né? Aquele cansaço a mais pode ser uma deficiência de uma vitamina. Então você só vai descobrir isso se fazer o exame. Então a primeira coisa é fazer exames periódicos de controle. Uma coisa bem importante é controlar sua pressão alta. A pressão é algo que ao longo prazo ela pode trazer muitas complicações, muitas coisas ruins, muitos danos, e o estresse crônico gera pressão alta. Então é preciso que você tenha os seus exames, tenha o controle da sua pressão, né? Outro ponto é você, dentro ainda, né, nesse ponto de você se cuidar, né, é você ter uma rotina de exercício físico. Então, o seu corpo ele precisa do movimento, precisa do cuidado. Muitas vezes você está ali fora do peso. Imagine assim, é uma bomba relógio. Você está fora do peso, você está com colesterol alto, você pode estar tendo diabetes, você pode estar com pressão alta e recebendo toda aquela carga de pressão, e o teu corpo vai reagir, né, dessa uma forma muito ruim. Então, eu quero perder peso. Então, fazer uma dieta, né, regrada, né? Muitas vezes a gente, para buscar aquela meta ou entregar aquele relatório, você deixa de se alimentar direito, e isso é importante. Importante primeiro que você se alimente, um bom café da manhã, um bom almoço, uma boa refeição, frutas. Então você ter uma alimentação regrada. E claro, uma coisa muito importante para você controlar até mesmo a sua ansiedade, né, a depressão, é o exercício físico. Mas eu não tenho tempo. Eu costumo dizer assim, você tem o tempo, você não tem a rotina. Porque às vezes se você for pensar, o que precisa? 30 minutinhos de exercício diário. O que é 30 minutinhos? 30 minutos é um tempo muito breve. Muitas vezes você senta na frente de uma televisão, assiste algo que dá mais, dá 40 minutos e você nem vê no seu tempo. Ou até mesmo no celular você passa um tempo olhando coisas aleatórias e já se passou 30 minutos, é um período tão curto que você pode encaixar na sua rotina. 30 minutinhos mais cedo você acordar para se exercitar, né, ou fazer uma caminhada, ou mesmo pular uma corda, né, qualquer tipo de exercício. Vou colocar na minha rotina aí na academia, ótimo, excelente. Mas se você não puder, você fazer algum tipo de exercício. Então, com esse cuidado, primeiro cuidado, você vai se fortalecer para o teu corpo passar melhor, para você absorver melhor as cobranças que existem no trabalho. Mente e corpo, eles estão totalmente interligados. Outro ponto, fazer uma
pausa. O que é uma pausa? É você tirar um tempo para você, né? Eu fico imaginando, eu acompanho rotinas de pessoas realmente que tem que pegar 2 ônibus, trem, metrô, a vida é corrida, tem que atender família, mas você tem que tirar um tempo para você, nem que seja fazer uma pausa, uma meditação, né, uma respiração. E isso não é coisa, porque assim, quando a gente pensa assim, fazer uma pausa pensa que é passar o dia todo. Não, uma pausa pode ser 10 minutos, que é uma pausa com você mesmo, né, de você não pensar em nada, não pensar naquelas contas, não pensar naquele relatório que você tem que entregar e relaxar. Isso é muito importante. Outro ponto que você pode usar também, que é bem importante, é um sono de qualidade. Isso é muito importante mesmo, porque o nosso corpo precisa descansar, ele precisa daquelas horas de sono. Não leva o celular quando você vai dormir, desliga o telefone, tenha um sono de qualidade. Sim, a gente às vezes bota muitas tarefas, eu sei que você sai do trabalho, tem coisas para ajeitar em casa, tem coisas para deixar no outro dia, mas você tem que. Isso é tudo uma questão de você ter disciplina, de você organizar o seu dia. Um outro ponto bem importante também é ter uma rede de apoio. Porque às vezes quando a gente está se sentindo, a gente está com crise de ansiedade, a gente está se sentindo na pressão, a gente acha que é só a gente mesmo, né? Que é só você que está passando por isso, que é frescura da sua cabeça. E não é frescura não. Então você precisa ter uma rede de apoio, conversar com um colega, um amigo sobre essa situação, alguém que você possa trocar experiências e ser apoiado, ter aquela rede de apoio, né? Pode ser alguém da sua família, mas você tem que ter uma rede de apoio que você possa conversar sobre isso, conversar sobre as suas, como você está se sentindo, as suas limitações, o que você está precisando. Baseado no que eu falei, a mudança, na verdade, ela começa com você. Você pode estar no momento da sua vida que você está desacreditado, mas eu acredito em você. Você consegue, você é capaz, você vai organizar a sua vida, você vai ter uma qualidade de vida melhor porque você consegue. Você tem força suficiente para isso. Você vai conseguir. No ambiente de trabalho. Bom, eu cuidando de mim, eu vou para o ambiente de trabalho. Como eu disse, muitas vezes você não está em condições de mudar aquilo. Muitas empresas ainda, infelizmente, não têm um foco na saúde mental dos seus colaboradores, de como cobrar ser mais humano. Claro, todos nós queremos e devemos entregar nossas metas, nós queremos progredir também, mas há um jeito mais humanizado de fazer isso, né? Sem colocar uma carga emocional em cima da pessoa. Muitas empresas não têm esse foco ainda, e você pode estar aí numa dessas empresas. Mas e agora? O que eu posso fazer? Você pode sim fazer algumas coisas. Algumas dicas que eu vou passar para você. Primeira dica: evite conflitos desnecessários. Hoje a inteligência emocional ela é muito importante no ambiente de trabalho. Muitas vezes você às vezes ia um conflito, pode ser que você não concorde com a ideia do seu superior ou com a ideia de um colega e você parte para o conflito. Às vezes não vai dar resultado. Às vezes o conflito só vai fazer mais mal para você. Tente uma abordagem mais neutra, mais de evitar conflitos diretos, né? Outra dica para você é você focar no que é mais urgente, no que é mais importante. Porque às vezes são tantas tarefas, tantas coisas que você tem que fazer no dia e tantas cobranças, mas existem coisas que são mais importantes que outras. Bom, aí eu vou resolver primeiro o que é prioridade, depois eu vou me concentrar nas outras tarefas que não são.
para finalizarmos esse vídeo, né? Então, tendo essas pequenas atitudes, né, existem vários caminhos para você contornar essa situação que tu está passando ruim aí na empresa. Muitas vezes eu acredito que trocar de emprego, né, ou abandonar tudo, não vai te fazer bem. Né? Queira ou não, nós precisamos, nós temos as nossas contas, nós temos, e às vezes tu deixar tudo vai te trazer mais uma pressão psicológica. Então, assim, o importante é você aprender, estudar, você se qualificar, porque quando você coloca essas coisas, ou até mesmo você busca fazer um curso a mais, você vai começar a abrir portas para você mesmo. De repente, eu fiz um bom trabalho naquela empresa, mas não fui reconhecido, vai te abrir portas para uma empresa que você tenha reconhecimento, ou até mesmo um negócio próprio. Mas nada vai funcionar se você não estiver bem com a sua saúde mental. Nada vai mudar se você não estiver em paz consigo mesmo. Então, cuide-se de você mesmo. Todo ser humano tem limites. Aprenda a reconhecer quais são os seus limites. Não é fraqueza, é sabedoria. Todos nós temos os nossos limites, todos nós temos as nossas qualidades e as nossas limitações. Comece a mudar hoje mesmo, não deixe para amanhã. Crie uma rotina. Por mais que a rotina, às vezes, eu vou começar um dia, eu vou começar a me exercitar, vou me alimentar melhor, no outro dia eu não consigo. Não desiste. No outro dia, coloca. A força do hábito vai colocar você no caminho certo. É o hábito. É você colocar na sua rotina coisas saudáveis. É você escutar uma música relaxante todos os dias. É você ter um momento para você. É você ter. Tudo isso vai ajudar você a blindar daquele ambiente externo que muitas vezes é nocivo e a lidar com ele. Quanto menos quanto mais saúde e paz interior você buscar, menos esse ambiente externo vai te afetar. E eu digo mais, você vai começar a mudar esse ambiente externo. Vai que a mudança aí no seu trabalho comece por você. Tudo começa pela gente. Tudo começa no interior. Algo bem importante para finalizar esse vídeo. Eu acredito em você e você não está sozinho. Procurar ajuda muitas vezes é necessário. Muitas vezes a gente não vai conseguir fazer isso sozinho. Aquela visão que a gente tem, não, mas isso não é para mim, eu não estou doente mental a esse ponto. Às vezes não, às vezes é prevenção para você não chegar naquele limite. Não tenha medo de pedir ajuda. Você não está sozinho, não vai estar nunca sozinho. O importante é você cuidar de você e você se desenvolver rumo aos teus objetivos pessoais. Lembre-se uma coisa, sucesso é ser feliz. Sucesso é estar bem consigo mesmo. Se esse vídeo fez sentido para você, compartilha com alguém que precisa ouvir isso hoje. Se inscreva no canal, ative o sininho e me conta aí nos comentários como você tem cuidado da sua saúde mental. O que você tem feito no seu trabalho? Cuide-se de você. Lembre-se, eu acredito em você. Até o próximo vídeo.